Paulo Muniz, meu querido, o que você traz aí de wrap-up do mundo da biotecnologia? Primeiramente, bom dia para todos. Eu acho que, como é um episódio especial, é raro a gente estar tão junto assim. Então, eu gostaria primeiro de agradecer a companhia de todos vocês durante ao longo do tempo, ao longo de todo o ano de 2024. Acho que a gente está fazendo um trabalho bem legal, bem interessante do ponto de vista de informação e do ponto de vista de síntese. Estou bastante feliz que a gente esteja aqui no episódio de hoje e dando sequência, né? É um grande desafio conseguir sintetizar o que ocorreu de mais relevante em biotecnologia, porque aconteceu muita coisa. Mas, levando em consideração aspectos do que eu acho que vão se estender ao longo não só de 2025, mas tendo como uma mudança, talvez inclusive de paradigma, eu gostaria de começar com notícias envolvendo terapia genética no combate de câncer. Ok, eu falei muito disso ao longo do ano e ao longo do ano passado, mas eu fiz uma revisão, um recap, e durante março de 2024 e outubro desse ano, ocorreram 3 estudos que, para mim, são estudos seminais, porque eles conseguiram comprovar uma mudança de paradigma em relação às limitações das terapias de células T. Porque a limitação central dessa abordagem clínica é que, por mais que elas fossem efetivas para muitos tipos de tumores, de câncer, elas não conseguem tratar tumores sólidos. E esses 3 estudos conseguiram modificar essas células T e combinar essas células T com proteínas específicas para dar longevidade na atividade no combate a câncer sólido e conseguir fazer com que ocorresse remissão. Isso é muito importante, muito, muito importante, porque o principal gargalo das imunoterapias no combate, no tratamento do câncer, estão relacionados com a diferença do microambiente tumoral dos tumores sólidos. Agora que os tumores sólidos eles começam a ser suscetíveis a esse tipo de tratamento, o que isso significa? Significa que provavelmente nos próximos anos, ainda nessa década, a gente está chegando no final da primeira metade da década de agora, a gente está iniciando o início da última metade da década, e eu acho que é bastante promissor que essas pesquisas estejam ocorrendo tão cedo, porque a gente não esperava que esses resultados eles fossem chegar rápido, muito rápido como estão chegando. E a gente pode ter uma visão de médio prazo ali para 2029, 2030, e é uma aposta minha, uma aposta também da comunidade da área dessa linha de pesquisa especificamente, que todo o aparato quimioterápico, que gera toda uma série de efeitos colaterais, que tem uma série de efeitos adversos, elas sejam quase que totalmente substituídas por terapias imunológicas e personalizáveis. Isso é uma mudança de paradigma, e mais do que isso, você consegue orientar essas células para que elas sejam otimizadas para cada tipo de câncer. Então, a gente não está considerando apenas o paciente, Pirce, mas a gente está considerando a patogenia da doença, né? Como que ela evolui, como que ela ocorre, como que ela ocorre, como que ela evolui ao longo do tempo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não poderia deixar de falar sobre qual que são os próximos passos do que a gente tem visto em relação à inteligência artificial e à biotecnologia, né? Não tem como fugir de inteligência artificial, não tem como fugir desse tema. Acho que ele se tornou transversal e meio que um tema coringa em todas as áreas profissionais e de conhecimento. Esse ano a gente teve os ganhadores do Prêmio Nobel em bioquímica e em química especificamente, que foi para uma pesquisa em bioquímica, e outro se eu não me engano, não sei se foi físico ou medicina, fisiologia ou medicina, mas
na área de inteligência artificial para DeepMind. Eles criaram uma inteligência artificial que consegue decodificar a estrutura tridimensional da sequência das proteínas. Ok, isso a gente já sabia. Mas o que está sendo feito a partir disso, né? Quais são os novos passos que em 2024 já começaram a ocorrer? A gente está percebendo que a biologia de sistemas, elas estão se apropriando desse banco de dados que foi decodificado pelo AlphaFold, que é esse programa desenvolvido pela DeepMind, para entender como que ocorre a interdependência funcional dessas proteínas. Vocês podem estar me dizendo, ok, forma gera função. Mas não só isso, a função em relação à forma de uma proteína está relacionada com a possibilidade total de interações que aquela proteína tem com o seu meio. E isso é muito difícil de decodificar. Como que você consegue prever, mensurar essas interações? É algo que exige um poder computacional muito grande, que a gente ainda não tem, a gente está conseguindo os primeiros passos a partir da evolução da IA, dos modelos de LLMs aplicado à decodificação de estruturas tridimensionais de proteínas, mas também falta ainda o acesso a tecnologias como a computação quântica. Mas a gente já começa a vislumbrar que a construção das redes e das interações possíveis já estão sendo caracterizadas por diversos cientistas utilizando essas tecnologias. O que a gente espera no futuro próximo, e eu acredito que ainda nessa década, é que a gente consiga criar um mapa de interação entre proteínas para entender o grau de interdependência de função entre elas. Isso pode parecer uma coisa muito técnica, mas trazendo para o mundo real e colocando uma analogia em relação a isso, é como se você conseguisse discriminar uma função da outra e não confundir duas coisas que são diferentes como coisas que você acha que são iguais. E para fazer isso em termos experimentais, hoje é praticamente inviável, para não dizer que de fato é inviável. Conseguir isso vai gerar um mapa, um modelo de funcionamento químico do organismo humano, e a gente conseguiria testar medicamentos, por exemplo, em computadores, em modelos computacionais, e não depender mais dos modelos biológicos. Então, isso geraria uma economia nos custos, uma economia de tempo de desenvolvimento de medicamentos, e mais do que isso, uma economia de tempo na própria pesquisa, que depende de modelos experimentais para validar os seus resultados. Então, a gente está falando que provavelmente, talvez a gente consiga substituir com maior margem de segurança testes experimentais por testes in silico, testes computacionais, que consigam ser tão precisos quanto um modelo real, do mundo real, como um modelo murino de rato, ou até mesmo um modelo humano. Então, essas são duas notícias que resumem o que eu acredito que vai se estender de forma bastante significativa pelos próximos anos e que gerarão resultados interdependentes em outras áreas da biotecnologia. Então, é esperar para ver, mas eu estou confiante. É isso aí, galera. Meu primeiro pitaco.